Mas como é que começou o esporte? Porque eu sei que você não começou tão cedo, né? O esporte Não. não faz parte da sua vida por inteiro, né? Não, faz zero parte. Na verdade, eu nunca tive. O esporte, para mim, era coisa de. Na televisão, né? Globo Esporte e tal, passava lá. Mas eu sempre me preocupei com a minha saúde. Fui criada pela minha avó, né? Minha mãe separou cedo do meu pai. E a gente foi para Belo Horizonte. Eu nasci no Espírito Santo. Então, eu fui bem pequenininha. Então, eu fui criada numa criação bem com muita disciplina, porque a minha avó não podia dar a chance da gente sair dos trilhos. Ela já estava velha, minha mãe tinha que trabalhar, então era sempre bem rigoroso, assim. A gente brincava só no fim de semana. Então, o esporte para mim era isso, era brincar na rua no fim de semana. Fui crescendo, ela sempre criou a gente com uma alimentação muito boa, muito, muito boa. Então, foi o que eu trouxe para mim. E aí, a gente casou, juntou. Né? Quando eu tinha 25 anos. Mas antes você se formou em matemática, Formei em matemática. Né? Nada a ver com o esporte Nada também. a ver com o esporte. Eu fiz faculdade de matemática, trabalhei como professora. Nessa época, eu trabalhava como professora. Eu dividi a minha vida profissional entre a área comercial e como professora. Porque eu precisava de pagar minha faculdade e me sustentar, porque não tinha condição, né, de só estudar. E aí eu mesclei muito isso. E foi muito bom, porque como eu comecei dando aula, eu consegui juntar dinheiro, assim, fazer uma grana boa nessa idade, porque eu já me via como uma empresa, mesmo como professora de matemática. Então, lá atrás, quando eu tinha, sei lá, 21, 22 anos, quando eu comecei a dar minhas aulas, eu já fazia contrato com as mães das minhas alunas, era tudo direitinho, tinha regras, né? Quando cancelar a aula, tudo isso já era muito bem organizado. Então, o pagamento era com antecedência, era tudo bem certinho. E eu já me via assim. Então, eu chegava bem apresentável para poder dar aula, eu me preocupava com as minhas alunas, entrava um pouco na vida delas. Eu fiz pós em psicopedagogia. Então, eu entrava muito nessa parte do mental. Eu tinha muita aluna com 13, 14 anos, é uma idade difícil, né? São muitos hormônios. Pré-adolescente. Pré-adolescente, né? Muita coisa acontece, a gente acha que o mundo vai acabar. E eu gostava de trabalhar essa parte da psicanálise, eu gostava. Então, eu entrava mais a fundo. E eu curtia com elas quando tirava nota boa. Algumas eu sabia que a matemática ali era só para poder passar de ano. Então, às vezes, eu até ensinava umas estratégias mais fáceis para só passar mesmo. E não aprender, enfim, a matemática. Mas aí foi assim. Então, eu já me via como essa empresa. E quando eu fui e na área comercial, a mesma coisa. Porque, na verdade, a gente tem que se vender o tempo inteiro. E se vender é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Se vender é mostrar para as pessoas quem somos, né? E aí a pessoa gosta ou não. E foi assim. Aí, com 25 anos, eu já estava com o Rodrigo. A gente se mudou para o apartamento que a gente mora hoje. E lá, uma área de lazer incrível. E eu queria usar tudo. Já tinha tentado dar já corria na rua, mas aquela história de correr com o celular preso no braço, não sabia o que era pace. Eu acho que normal, como todo mundo começa. O Rodrigo já fazia uns mountain bike. Gostava, dava certo. Chegava sábado em casa, sujava a casa inteira. Terrível. E amava a bicicleta já, então foi uma construção, nós dois conhecemos o esporte meio que juntos, apesar do Rodrigo sempre... O triatlo, né? O triatlo. Assim, eu sempre joguei futebol e gostava de andar de bike e comecei a competir o mountain bike nesse período aí que ela começou a namorar comigo, mas voltando um pouquinho no que ela estava falando, acho que vale aqui, uma das coisas que me chamou muita atenção foi pela garra dela. Quando eu conhecia lá, ela pegava, se eu não me engano, uns 8 a 10 ônibus no dia para poder trabalhar, para poder estudar e voltar para casa, né? Então, era mais ou menos uns 8 a 10 ônibus. E eu lembro que ela é muito corajosa, que eu falei com ela, lá, é o seguinte, eu ficava morrendo de dó, que eu não conseguia entender. Eu falei, gente, ela vai o dia inteiro, que é o deslocamento. Vamos fazer o seguinte, se você conseguir tirar a sua carteira, eu vou te ajudar a comprar o carro, te ajudo assim, dou a entrada, compro, financio, e você vai pagando e ok. Beleza. Ou não é que essa menina, com um mês, ela tirou carteira sem nem saber dirigir direito?
Então, eu não esqueço de uma cena nós fomos lá buscar o Citroën dela, o carrinho dela, né? E na hora que foi tirar do estacionamento, ela não conseguia tirar. Não consegui, gente. Então, eu tive que... E você fez toda Ela a desceu. parte de tirar a carta. Ela mas tirou a prática- carta, mas eu falei, como que alguém dá carteira para uma pessoa assim? E eu saí do estacionamento e falei, não, beleza, vou parar na porta do meu escritório. Era uma subida na Avenida Afonso Pena, quem conhece sabe como que é, próximo à Avenida do Contorno. E desliguei, falei, pronto, vou descer. Desci, atravessei a rua. E tô vendo o trânsito todo parado e buzinando. Ela não conseguia arrancar o carro na subida. Gente. Deus. Não, eu fiz exatamente o mínimo de aula que precisava de fazer. Porque eu não tinha dinheiro, não tinha como. Não tinha dinheiro para poder. E eu só me animei de fazer a autoescola depois que eu terminei minha faculdade. Porque eu não iria conseguir pagar duas coisas ao mesmo tempo. Sim. E outra coisa, não tinha como eu comprar um carro, sendo que eu pagava minha faculdade. Então, para que eu ia fazer autoescola? Não fazia sentido para mim. E aí foi exatamente essa Não, e história só para aí. não alongar muito, mas eu vou só mais um detalhe, que aí um dia depois, ela para entrar na garagem dela, que é uma garagem muito justa, né? Então você tem que abrir a curva para você poder entrar. Um dia de uso do carro, ela me liga. Ela encostou o carro, ela não só encostou, quando ela encostou, ela assustou e arrancou. Então ela rasgou o carro de fora a fora. Nossa. O carro Gente, com um dia de uso, primeira eu chorei virada de demais, carteira. gente. Ela ficou meu quase Deus 2 do meses sem o céu. carro, que teve que refazer o carro inteiro, a lateral. Eu chorei Mas demais acontece. nisso. Acontece. Aprendi. Oh, meu Deus do céu. Hoje em dia eu não bato mais o carro. Só, É, pra só aprender as não rodas. tem jeito, Só né? as rodas. Tem que- Arranha as rodas sempre. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!